Olá, caríssimos ouvintes, prezados internautas, nobilíssimos irmãos, meus amigos. Receba o meu cordial, fraternal e afetuoso abraço na doce e gloriosa paz de nosso amado e querido Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito me apraz estar de volta ao nosso canal, Pastor José Fernandes Filho, no YouTube, para reverberar mais uma vez o Evangelho Sacrosanto de nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazer aos nossos corações uma mensagem salvífica, mensagem maravilhosa de salvação, de transformação e de libertação, nos ensinando a maneira de viver de uma maneira cristã, de uma maneira gloriosa, para um dia estarmos encontrando com Jesus Cristo, o nosso Senhor. De antemão, quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal, a você que tem deixado seus likes e também tem compartilhado com alguém e algumas vezes comentando algo a respeito dos nossos vídeos. Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Desta feita estaremos falando sobre a língua. Primeiro veremos língua e anatomia em geral. Órgão muscular recoberto de mucosa, situado na boca e na faringe, responsável pelo paladar e auxiliar na mastigação e na deglutição, e também na produção de sons. A língua faz parte do aparelho digestório e sua função está relacionada à deglutição. Veja bem as benesses que a língua nos traz, mas depois vamos ver os malefícios. A língua no aparelho digestivo é uma bênção. Ao paladar e à fala. A língua é um órgão constituído de músculo e revestido de mucosa, e que está relacionado à deglutição, ao paladar e à nossa fala. Cuidados com a limpeza da língua é essencial para a saúde, tais como escovar bem a língua. Em alguns casos, os dentistas recomendam usar um raspador de língua. Faz parte da higiene bucal e evita doenças adjacentes infecciosas maléficas. Segundo a ciência da anatomia humana, a língua é o órgão que mais comporta bactérias. Por conseguinte, se faz necessário cuidados especiais na sua higiene bucal. O que se entende por língua? Já a língua é um conjunto também organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade e todos os grupos humanos dissolvem ou desenvolvem sistemas com esse fim. As línguas podem se manifestar de forma oral ou gestual, como, por exemplo, a língua brasileira de sinais, etc. Assim, vejamos o que a Bíblia nos fala e nos diz sobre a língua. Tiago, que era doutor em línguas, Tiago, capítulo 3, versículo 5, nos informa: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por conseguinte, meus amigos, meus irmãos, internautas queridos, estaremos falando aqui sobre 4 atitudes com o poder da língua na Bíblia. Você sabia que você tem uma arma muito perigosa? Sua língua é um instrumento poderoso, dubiedade de serventia, tanto para o bem quanto para o mal. Na Bíblia, o livro de Tiago fala sobre o poder da língua e como seu uso afeta a sua vida, ou a vida de todos aqueles que estão em nossa volta, em todos os sentidos e áreas. A língua pode
estar comprometendo ou nos abençoando. Primeira instância, a língua reflete a pessoa. Vejamos, o Senhor Deus nos fala através de sua palavra, que é regra e base de nossa fé. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Religião, meus irmãos, não é apenas seguir algumas regras ou rituais, ou ainda liturgias. A verdadeira religião de quem segue a Jesus Cristo, nosso Senhor, se refere nas suas ações e na sua língua, no uso adequado da sua língua. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se sua língua expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra o que realmente governa a sua vida comportamental. Em segunda instância, tomar cuidado com as palavras é essencial. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Olha o que Tiago nos informa. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Às vezes, nos cuidamos e dizemos algo que não devia. Por que descuidamos? Por que falamos algo que não devia? A língua pode ser venenosa. Não é fácil controlar a língua, é bem verdade, mas devemos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com as suas palavras, você ganha grande domínio próprio, glória a Deus. Provérbios, capítulo 25 e o versículo 28. O escritor sagrado nos orienta: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então está em nós conter as nossas emoções, estar em nós conter as nossas atitudes, estar comedidos, está em nós termos cuidado com o nosso espírito. Salomão diz: como a cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Portanto, irmãos, amigos, internautas caríssimos, em terceira instância, a tentação para pecar com as palavras é grande. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. A língua tem coisas que degeneram, a língua tem coisa que promiscui, a língua tem coisa que nos atrapalha grandemente. Agora, também tem coisas que é benéfica, mas vejamos o que Tiago diz no capítulo 3 e versículo 6 do seu livro. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que coisa tremenda, que coisa horrível, que coisa deplorável. As palavras têm uma tendência a se descontrolarem como um fogo. Se você não tomar cuidado com a sua língua, suas conversas podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. Pode se desvirtuar em o seu falar, pode se desvirtuar os seus comentários. Portanto, a tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, fique calado. Na dúvida, fique quieto e ore, buscando ao Senhor orientação. Quantas vezes estamos em uma reunião, quantas vezes estamos em um conglomerado de pessoas e não podemos articular palavras para orar, mas podemos estar com pensamento em Deus, orando em espírito, orando e falando com o papai, buscando a ele orientação, e o Espírito de Deus que está em nós vai nos orientando o que fazer, o que falar, como agir. Portanto, o quarto passo, a quarta atitude que podemos tomar com a língua,
entendermos que uma língua, ou a língua é consistente. Com a língua, meus irmãos e amigos, podemos ter dubiedades de palavras. Veja bem, isto pode ser perigoso e pode ser benéfico. Com ela, nós bendizemos o Senhor e Pai. Com ela, também podemos amaldiçoarmos os homens quando temos um desafeto. Vociferamos, espraguejamos, embora estes também são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Queridos, jamais devem ser e não podem ser assim de jeito maneira. Isto não podem ou não poderiam acontecer, mas como somos frágeis, como somos débeis, como somos suscetíveis a erros, muitas vezes acontece. Quantas pessoas amaldiçoam tudo? Quantas pessoas, quando estão no seu estado temperamental, quantas pessoas que têm as suas atitudes, às vezes sanguínea, não sanguinária, mas é porque é pessoas que têm um comportamento sanguíneo. Eles vociferam, eles falam coisas que não deviam, eles amaldiçoam tudo que estão em sua volta, amaldiçoam o trabalho, amaldiçoam o casamento, amaldiçoam a sogra, amaldiçoam os filhos, enfim, tudo que está em sua volta vai amaldiçoando em um ato impensado, em um gesto inconsequente, em uma atitude desesperada e atitude maléfica para o seu jornadear, maléfica para a sua vida. É contraditória com aquilo que às vezes a pessoa pensa, é contraditória com às vezes a situação de cristão convicto, mas de repente não vigiamos e deixamos algo descontrolável tomar o nosso ser e começamos a vociferar. Por isso, Tiago, no capítulo 3, e o versículo 9 e 10, nos informa: com ela bendizemos a Deus e Pai. Quantas vezes oramos, quantas vezes glorificamos, quantas vezes estamos enaltecendo ao Criador. O Espírito de Deus nos impulsiona e fazemos isso. Mas Tiago continua com a sua informação ou com a sua advertência, vírgula, com ela bendizemos a Deus e Pai, vírgula, e com ela maldiçoamos os homens. Olha que coisa terrível. Com ela bendizemos a Deus e depois vamos amaldiçoar os homens. E quem são esses seres humanos? Feitos à semelhança de Deus, diz a Bíblia. Tiago nos informa aqui. E agora vem o versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Que coisa terrível. Meus irmãos, diz Tiago, não convém que isto se faça assim. Ah, queridos, como pode da mesma fonte jorrar água doce e amarga? Como pode da mesma fonte jorrar águas boas e ruins? Como pode da mesma fonte surgir a bênção e a maldição? Não, isso não pode acontecer de jeito maneira. Glória a Deus, que o Espírito de Deus que está em nós, quando damos vazão, quando damos lugar, o Espírito de Deus nos controla e nós começamos a agir de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira cristã, de uma maneira que o Senhor se agrada das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa fala, do nosso comportamento, glória a Deus, embora às vezes sejamos o tipo sanguíneo. Ah, mas temos uma parte também do tipo colérico. Ah, meus irmãos, mas o Senhor vai nos controlando, vai nos abençoando, vai nos dando graça. Claro que precisamos dar lugar ao Espírito dele, que está em nós, o Espírito Santo, e este vai nos conduzindo. A Bíblia diz que ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Aleluia! A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará em tudo. Quantas vezes não sabemos muita coisa, quantas vezes não sabemos quase nada,
mas vamos aprendendo do Senhor. Não é sem propósito que a Bíblia diz, no livro de Jeremias 33:3, o Senhor dizendo através do profeta, ele nos fala, aleluia, buscai, encontrai, buscai, procurai pelo Senhor, glória a Deus, aleluia, clama a mim, diz o Senhor, clama a mim, clamar é buscar, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha, meus irmãos, não sabemos, mas quando clamamos ao Senhor, a sua misericórdia, a sua infinita graça nos alcança, glória a Deus, e vamos aprimorando o nosso comportamento, vamos aprimorando a nossa vida comportamental, as nossas atitudes, a nossa vivência, vai fluindo do trono da graça de Deus, a bênção para nós, a orientação do Espírito. Por isso, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Por conseguinte, vamos ter cuidado com esta língua que pode bendizer a Deus e Pai, e com ela pode amaldiçoar os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto aconteça. Muitas vezes nem reparamos nas nossas contradições. Somos muito rápidos a falar mal dos outros, mas esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus e merece algum respeito, tal como, aleluia, Deus, o nosso Criador, merece. Pelo menos por motivos de consistência e consciência cristã. É bom procurar ser sempre a bênção, aleluia, com suas palavras. Seja sempre uma bênção com suas palavras. Sejamos uma bênção com nossas palavras. É bom procurar sempre ser bênçãos e não maldição. A nossa língua reflete a nossa vida. Vejamos também, a Bíblia tem inúmeros versículos para controlar as nossas emoções. De uma outra feita estaremos vendo isto. A Bíblia tem inúmeros versículos sobre a língua. Estaremos vendo sobre isto. Versículos sobre o poder da palavra também. Em uma outra oportunidade estaremos considerando isto. Nós temos pelo menos no cano sagrado 33 versículos para o controle de nossas emoções. Vemos questões e assuntos que a ciência e ninguém pode resolver ou solucionar. Mas a Bíblia resolve e nos explica. Por isto, ela é a regra. Por isso, ela é a bússola que nos conduz. Por isso, ela orienta e conduz a nossa fé, aleluia, em Deus de uma maneira gloriosa. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno e querido Pai, Senhor eterno, nesta oportunidade, me deste o privilégio de reverberar o Teu Evangelho, ministrando a Tua palavra, uma mensagem salvífica aos meus queridos ouvintes, internautas, aos meus irmãos e amigos e familiares que tenham contato com o nosso canal no YouTube. Deus eterno abençoe a vida de cada um dos meus ouvintes. Entra com providência, entra com a bênção da saúde, da prosperidade, da proteção, da libertação, do surgimento. Deus eterno em cada um de nós, ó Senhor, te agradeço porque o Teu Espírito tem inspirado os meus lábios para transmitir a Tua palavra neste assunto, neste tema importantíssimo para o nosso jornadear. Agora, meu Deus, toma conta da nossa pátria, da nossa nação, das autoridades constituídas, das lideranças da Tua igreja, meu Senhor, de todo o Teu povo, de todas as famílias. Vá salvando, vá transformando, vá libertando os oprimidos que estão no lamaçal do pecado, pois para isto o Senhor morreu na cruz e verteu o seu sangue para redimir as nossas almas, para nos libertar e nos estarmos preparados para um dia encontrarmos contigo. Senhor amado, receba a nossa oração, receba o nosso agradecimento por fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus possa recompensar
o seu carinho, a sua amabilidade, a sua fidalguia em estar nos seguindo, em estar nos ouvindo. Amém!